todos nós já conhecemos basicamente, né, a história da crucificação de Jesus. Nós já sabemos, você já sabe, nós aprendemos quando criança. Mas o saber não significa fazer. Saber não é fazer. Então, eu gostaria de ler isso aqui com vocês agora. Somente preste atenção aqui em mim, tá bom? Aqui fala sobre Jesus e Barrabás. Esse é o título que eu coloquei aí no vídeo. Jesus ou Barrabás. Barrabás é um sinônimo de pecado, de egoísmo, de uma pessoa que não sabe ou está muito longe do que é ter amor ao próximo, do que é ser uma pessoa idônea, uma pessoa honesta. Isso representa Barrabás. Barrabás, se você fizer um pequeno estudo, você verá que ele era um rebelde. Um rebelde. Por aí você já entende, né? Você sabe que Lúcifer deixou de ser o anjo de luz, foi expulso do céu por causa da rebelião, da rebeldia, que ele se voltou contra Deus. E Barrabás, ele era um rebelde. E olha como é engraçado, é incoerente, né? É irônico. Assim como Lúcifer, ele conseguiu convencer a terceira parte dos anjos, por isso que hoje a terra está cheia de demônios, fora Satanás. Você veja que Barrabás, ele era um rebelde, e o pior de tudo é que ele tinha uma multidão, preste atenção, ele tinha uma multidão que escolheram ficar com ele do que ficar com Cristo. Então você veja que a história se repete. Então você precisa tomar uma decisão. Muito bem, então esse texto fala sobre isso. Vou tentar ser breve aqui. Mateus 27 fala Jesus ou Barrabás. No versículo 15 diz assim: em cada festa era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um criminoso muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão: qual destes vocês querem que eu lhe solte? Barrabás ou Jesus? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Então você veja que o próprio Pilatos, ele tinha ciência que Jesus Cristo, ele havia sido entregue por inveja dos sacerdotes. Então você veja que a história se repete. Não se assuste se você for vítima de inveja. Não se assuste. O que sim, você precisa estar preparado. Isso é o que nós ensinamos aqui na Igreja Cristã Vinde a Mim. Não ensinamos a você uma religiosidade mais. Não, nós ensinamos você a se blindar, a estar preparado para esse tipo de crucifixão. Ou estar preparado para suportar uma perseguição ou uma inveja, que foi o que aconteceu. Então, aí diz o texto no versículo 20, né? Então, mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram, atenção, a multidão a que pedisse Barrabás e mandassem sacrificar Jesus. Que mal
Jesus fez para a multidão? Alguém aí pode me dizer, por gentileza, em que Jesus lesou as pessoas? Você poderia me dizer? Quem foi lesado por Jesus para que a multidão, que o próprio Jesus os abençoou, os curou, os alimentou, os libertou, os ensinou, o crucificassem? Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Está vendo? Então, aqui dá para fazer uma pausa, né? Na verdade, você já tirou as suas conclusões, né? Para um bom entendedor, um pingo é menos que uma letra. A multidão responderam: Barrabás. Então o povo hoje prefere o evangelho Barrabás. Tudo pode, tudo é válido. Pecado não existe mais. Pecado hoje em dia virou algo normal dentro das igrejas. Bagunça, uma desordem, todo mundo fala, todo mundo manda, querendo trazer a democracia para dentro do reino de Deus. Meu Pai do céu, por favor. Os seguidores de Barrabás, preste atenção nesta mensagem, porque se você não se arrepender, uma grande maldição vai entrar em você e nos teus familiares. Está aqui escrito, eu vou ler para você. São escolhas. É como hoje, até na política, você vê isso na política, as pessoas preferem Barrabás do que aquele que tenta ser mais honesto. Pecador, você já sabe, todos somos, todos erram, mas tem uns que são escancarados, não é verdade? Tem uns que querem profanar a palavra de Deus, não querem que nós preguemos mais a palavra de Deus, não querem. Você sabia disso? Tem pessoas aí planificando leis para impedir, para eliminar a Bíblia, e você gosta deles, é neles que você vota, é eles que você apoia, levando a pedofilia para dentro das escolas, para dentro da tua casa, e você apoia eles. Sabe por quê? Porque Barrabás conseguiu convencer você. Ah, pastor Luiz, o senhor está falando de política? Não, o inteligente. Eu estou falando de Barrabás. Barrabás é sinônimo de bagunça, de rebelião, de desobediência, de promiscuidade, de homicídio, de roubo, de pedofilia. Isso significa Barrabás. E você que é inteligente, você tira as suas conclusões, pelo menos assuma. O que nós queremos levar aqui é uma consciência, e para que você assuma se você quer Jesus Cristo a partir de hoje, ou se você quer ficar com Barrabás. É porque as pessoas leem a Bíblia, Barrabás, mas não conseguem entender, traduzir o Barrabás de hoje. Esse é o Barrabás de hoje. É todo esse homicídio que nós estamos vendo aí. Bom, continuando então aqui no texto, no versículo 23, aí o governador Pilatos, ele pergunta: por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Né? Em outras palavras, né? Por que Pilatos disse assim, por quê? Que crime que ele cometeu? Por que o governador perguntou isso para o povo e para os líderes religiosos?
Em outras palavras, ele quis dizer: como é que vocês estão querendo crucificar este homem que só fez bem a toda a cidade, a toda a humanidade, e vocês querem soltar um delinquente? É a famosa saidinha. Não tem diferença. Quer dizer, o sujeito vai lá, matou o pai, matou a mãe, aí quando é dia dos pais, é liberado a saidinha para visitar os pais. Como que o sujeito vai visitar o pai e a mãe se ele matou o pai e a mãe? Isso, desculpa a expressão que eu vou usar, mas eu vou usar. Essa é uma grande estupidez que o mundo vive. Esses são os seguidores de Barrabás. Não se ofenda, não fique bravinho comigo não. Preto é preto, branco é branco. Ou você é luz ou você é trevas. Ou você escolhe Jesus e sai fora de Barrabás, ou então você também vai continuar crucificando Jesus e vai ser um discípulo de Barrabás. Simples assim. Pode deixar a sua opinião, deixe a sua opinião, depois eu vou ler, depois eu vou responder. Faço questão. O que vocês acham disso que eu estou explicando? Continuando o texto. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Veja que a surra que Jesus levou não foi suficiente. Os açoites, que eu vou ler aqui ainda para você, não foi suficiente. Toda a zombaria, toda a humilhação que fizeram com Jesus não foi suficiente, a ponto deles falarem: não, a gente quer que crucifique ele, a gente quer que ele morra. Você veja que quem é de Deus incomoda os filhos de Barrabás. Os filhos de Cristo incomodam os filhos de Barrabás, os rebeldes, os que vivem na luxúria, os que vivem na famosa libertinagem. Sim, libertinagem é uma coisa, liberdade é outra coisa. Então os filhos de Barrabás, eles aproveitam a palavra liberdade e confundem com a libertinagem, ou seja, vive uma vida alocada, sem uma disciplina. E sabe o que é mais interessante? Muitos querem querem chegar na igreja de Cristo hoje, trazendo o seu ranço de Barrabás. Ah, meu querido, não vai funcionar. Conselho de amigo, quem avisa amigo não vai funcionar. Não vai funcionar. Você vai tropeçar, vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara, vai bater com a cara na parede, vai quebrar os dentes no chão. Porque as pessoas querem trazer o ranço de Barrabás para o reino de Deus. Não tem jeito. Você tem que tomar uma decisão. Deus disse: eis que ponho diante de vocês uma porta, duas portas, a vida e a morte. Olha Deus falando lá em Apocalipse: eu coloco diante de você a vida e a morte. E Deus ainda fala assim, escolham a vida. Mas ainda assim as pessoas escolhem a morte. Por isso vivem uma vida desregrada. Então a culpa dos teus problemas hoje não é Cristo. Ele já fez tudo e muito mais por todos nós. Você concorda comigo? Ele te amou, Ele te ama. Sabe o que é o mais irônico de tudo? Ele continua amando até aqueles que são discípulos de Barrabás. Ele tem tanta fé, tanta fé, tanta fé, que eu li outro dia para vocês, que Jesus, ele fez 3 orações, uma outra situação, lá no livro de João. Jesus orou por ele, depois ele orou pelos discípulos, e depois Jesus orou por aqueles que ainda estão com Barrabás, aqueles que ainda estão no mundo. Jesus orou até por eles. Olha o tamanho da fé de Cristo. Então você que vive uma vida errônea hoje, não adianta comer peixe. Comer peixe
não vai tirar o seu pecado. Você concorda comigo? De que adianta comer peixe e viver na promiscuidade, comer peixe e viver na embriaguez, comer peixe e viver na hipocrisia, no fingimento, na mentira? De que adianta comer peixe e viver no adultério? De que adianta comer peixe e viver xingando todo mundo, falando palavrões? De que adianta comer peixe e ter ódio no coração? Se ele disse, se você não perdoar, você não será perdoado. Está vendo como a religião, ela encabresta a pessoa? Mas a palavra de Deus liberta. A palavra genuína de Deus liberta. É isso. Então, voltando no texto, lá no verso 24, quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste justo, a responsabilidade é de vocês. Olha que interessante o que vem agora. Todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Está vendo? Aí vem as pessoas que desconhecem a palavra de Deus, aí vê uma criança sofrendo na rua ou em qualquer lugar e fala: poxa, pobrezinha dessa criança, que mal ela fez, por que Deus é tão mal que Deus não dá atenção para essas crianças, por que Deus não salva essas crianças? Ah, se Deus fosse bom, como os pastores falam, Deus não permitiria que as crianças sofressem. Pois é, meu querido, Deus, Ele não gosta de ver o sofrimento de ninguém. Aqui está a prova. Amou Deus o mundo, né, você, de tal maneira que Ele sacrificou o único Filho dele, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, o sujeito vai e fala, olha o que falaram, todo o povo, os discípulos de Barrabás, disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aí pronto, aí, o que você acha disso? Como diz, né? Aí sim a casa cai. A casa vai cair de verdade. Porque a maldição de Deus, meu amigo, é pior do que qualquer demônio. É pior do que macumba, é pior do que inveja. Pode acreditar nisso. A ira de Deus, está escrito, horrível coisa você cair, nas mãos de Deus. Quando você está nas mãos do diabo, está fácil. É só você estender as mãos que Deus ele vai te livrar das mãos do diabo. Agora, e quando você está nas mãos de Deus e brincando com Ele, como os filhos de Barrabás fizeram? Então agora está explicado, né? O porquê que existem famílias, pessoas, de repente você que me escuta neste momento, você é um bom homem, um bom pai, um bom trabalhador, uma boa mãe, mas você é aquela pessoa que diz assim, poxa, pastor Luiz, eu não sei o que acontece com a minha vida não consegue avançar, eu não consigo avançar. Por que será? Onde foi que eu errei? Pois bem, talvez o erro não foi você. Talvez o erro está aqui, é como estou lendo aqui para você. Vem lá dos seus pais, dos seus antepassados. Bom, pastor Luiz, mas e agora? Agora eu sou adulto e eu vou carregar essa maldição dos meus familiares, antepassados? Depende. Enquanto você não aceitar Jesus Cristo e segui-lo e servi-lo, obedecendo-o com todo o seu coração, então você vai continuar carregando sim uma maldição que vem lá dos seus antepassados. Não tem jeito. Mas se você agora tomar atitude, que você já aprendeu de inúmeras maneiras, quando você quebranta o seu coração, você diz, Jesus, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus erros, os meus pecados, eu aceito o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. A partir de agora não tem guia, não tem estrela, não tem horóscopo, não tem idiotice, não tem heresia, não tem nada que vai ser o meu guia
O meu Senhor, o meu Salvador, não é placa de igreja, não, o meu Senhor é Jesus Cristo. Se você tomar essa decisão e a partir daí começar a obedecê-lo e honrá-lo, então você verá que a sua vida que hoje patina, você verá que a sua vida progressará a partir de então. Amém? Muito bem, continuando aqui o texto, no verso 26, então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Muito bem, agora eu quero entrar numa outra parte aqui, lá do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, onde fala que os soldados zombavam de Jesus, que é o que acontece hoje em dia. Muitas pessoas vêm zombando de você, não é verdade? Muitas pessoas debocham de você, da sua fé, da sua fidelidade a Deus, de você servir a Deus. Você quer servir a Deus e muitos dizem: ah, você está servindo o homem, você tem que servir a Deus e não ao homem. Muitas pessoas zombam da sua fé quando você vem na igreja, quando você dizima. Eles dizem que você é bobo, dizem que você é maluco, dizem que nós estamos roubando você. Eles são tão ignorantes que hoje em dia, né, ninguém mais é idiota, desculpa a expressão que eu estou usando. Ninguém é bobo, ninguém é bobo. Vamos ser honestos. Cada um sabe aonde deposita a sua fé e a sua fidelidade. Você concorda comigo? Uns depositam a sua fé no altar de Deus. Outros depositam a sua fé na loteria, no jogo do bicho. Depositam ali o seu dinheiro na cocaína, no crack, no cigarro, não é verdade? Pode observar, o sujeito não leva mistura para casa, não leva comida para casa, mas o cigarrinho dele, a cervejinha dele, está ali, não falta. Então, quando alguém zombar da sua fé, porque você honra a Deus, você obedece a Deus, como Jesus diz, né? Dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Então você seja uma pessoa firme. Então é sobre isso que nós vamos ler aqui agora, preste atenção, porque ninguém, nem você, nem eu, ninguém foi tão zombado como Jesus Cristo. Ninguém foi tão humilhado como o Senhor Jesus Cristo. Diz assim o texto: os soldados vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então o saudavam, zombando: salve, Rei dos Judeus. Quer dizer, ficavam saudando Jesus, mas não como nós o saudamos, como nós damos honra e glória a Jesus com todo o nosso coração. Não, eles faziam de maneira debochada. 19 diz assim: batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se fingindo adorá-lo. Gente, imagine a cena. Batiam na cabeça dele com uma vara. Eu não sei se você já apanhou com uma vara, mas não era varinha de bambuzinho não, que a nossa mãe batia no nosso lombo quando criança, não. Essa vara aqui é um pedaço de pau. Cuspiam nele. Olha que coisa asquerosa, nojenta. Lá no livro de Isaías, se você ler, está escrito lá que a barba de Jesus foi arrancada com a mão. Arrancavam a barba de Jesus. Imagine a dor, imagine a pele dele sendo arrancada, exposta. Então as pessoas não têm noção do que é verdadeiramente a crucificação de Cristo.
Então diz aqui, batiam em sua cabeça com a vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, o levaram para ser crucificado. 22. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Inclusive eu estive 3 vezes pela misericórdia de Deus, privilégio, né? Lá em Israel, e eu fui lá nesse Gólgota, no lugar da caveira, aonde Jesus foi colocado lá na cruz, e ali ele foi então crucificado juntamente com 2 criminosos. Aí diz aqui o texto, lá no versículo 25, eu estou resumindo aqui. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Então, numa sexta-feira como hoje, que é comemorada a Sexta-feira Santa, né? Você imagine, agora são 3 da tarde, era 9 da manhã que Jesus ele foi crucificado. Diz o texto que ao meio-dia houve trevas, houve escuridão na terra, até a hora 9, que é 3 da tarde, onde Jesus entregou o Espírito e disse: está consumado. Mas ele não perdeu não, gente, ele venceu. Tudo isso foi profecia. E de repente você quer vencer os seus problemas sem sentir dores. Impossível, impossível. Ele próprio disse: o reino dos céus é tomado por muito esforço. Ele disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você veja que o cristianismo de hoje está muito aguado, é ou não é verdade? O povo não aguenta um tapa, o povo não aguenta uma perseguição, o povo não aguenta um problema que surja no seu entorno, a pessoa já desanima, ela já cai em depressão, ela quer morrer, ela quer matar, ela já desacredita de Deus, ela duvida do poder de Deus. Veja que o cristianismo de hoje está muito aguado. Você vê que nas igrejas, não em geral, mas muitas, só se fala de amor. Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor. Não se fala de disciplina, porque quando falamos de disciplina, dizem que nós somos ditadores, dizem que a igreja é um sistema. Só um ignorante para falar uma palavra dessa. Porque em todo lugar existem as suas regras, concorda comigo? Se você não concorda comigo, você vai ser o primeiro que não vai entrar no reino de Deus, porque para entrar no reino de Deus, meu amigo, vá lá em Apocalipse, você vai ver lá, os que estarão fora do reino de Deus, os fornicários, os promíscuos, os ladrões, e aí vai. Voltando aqui no texto, então lá no versículo 29, o povo e os sacerdotes que passavam por ali gritavam insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olhe só, gritavam, você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creiamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Eu quero mostrar aqui para vocês com esse texto que Jesus, ele chegou no extremo do que é ser humilhado, do que é sofrimento. Por isso eu estou dizendo que hoje em dia os pastores, os obreiros, os discípulos, os diáconos, os sacerdotes, os bispos, os apóstolos e blá blá blá, falam de um Deus muitas das vezes que não conhece, está cheio de pessoas falando bonitinho, até lendo a Bíblia para você, até orando, dizendo Deus te abençoe, mas a vida dela é um inferno, é uma desgraça.
Eu só posso dar a você o que eu tenho. Como é que eu vou dizer a você, Deus te abençoe, se nem a minha vida é abençoada? Aí eu seria um fariseu, eu seria um hipócrita. E é isso que você tem visto, sim ou não? Pessoas falando de Deus, pessoas pregando Deus, falando, mas não vive. E porque não vive, não tem. Então, aqui você entendeu que eles insultaram Jesus de todas as maneiras, né? Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Imagina, até aqueles ladrões, lembra os dois ladrões na cruz? Estavam ali. A princípio estavam ali insultando, agredindo Jesus, xingando Jesus. Quer dizer, o sujeito não vale o que come, é o famoso quem, e quer criticar aquele que o ajuda, aquele que dá vida por ele. Olha, eu espero que o Espírito Santo esteja dando a você humildade para você receber essa mensagem e ser então abençoado, tá bom? Isso é o que eu espero neste momento. Continuando então, já finalizando, lá no versículo 33 fala, né, sobre a morte de Jesus. Então, ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas, houve trevas. Imagine o sol, a partir do meio-dia virá, é o famoso eclipse, né, que se diz, né? Só que no caso aqui não foi eclipse, nada disso. Não foi não que o sol veio atrás, parou atrás, a lua parou na frente do sol, não foi eclipse. Foi o agir de Deus mostrando ao mundo que o mundo cometeu o seu pior erro de não acreditar no Filho de Deus. Então houve trevas durante 3 horas. Aí no 34 diz, por volta das 3 da tarde, né, 15 horas, que em Israel seria a hora 9 que dizem, né? Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Eu digo a você, de todos os açoites, de toda a zombaria, a maior dor de Jesus foi neste exato momento. Esse momento aqui é o momento mais crucial que Jesus Cristo sofreu na crucificação. Por que, pastor Luiz? Para quem ainda não sabe, porque neste momento Deus, quando olhou para Jesus, porque Deus sempre olha para a gente, quando Deus ele olhou para Jesus, ele viu em Jesus aquilo que separa o homem de Deus. O que ele viu? Escreve aí. Deus olhou para Jesus e viu o pecado, o nosso pecado, de toda a humanidade, todas as nossas rebeliões, transgressões, latrocínio, tudo de ruim que nós fizemos e muitos fazemos até hoje. Jesus levou sobre si as nossas rebeliões, as nossas transgressões. Então ali Deus deu as costas para Jesus. Deus deu as costas para Jesus. Essa foi a maior dor de Jesus. Foi a única vez na Bíblia que você vai encontrar que Jesus não fala Pai, meu Pai. Ele sempre chamou Pai. Ele sempre disse, ó, meu Pai, eu e o meu Pai e eu. Neste momento ele disse, meu Deus, meu Deus. Então Deus permitiu tudo isso acontecer para mostrar a nós, a você, que se você se mantiver fiel, firme, despojado de si, do seu ego, de tudo, e realmente o amá-lo em primeiro lugar, está escrito que Ele vai servir você depois.
lá no reino dele. Porque esse reino aqui não é de Deus. Esse reino aqui, Jesus disse, este reino aqui, o mundo jaz do maligno. Esse reino em que nós vivemos não pertence ao reino de Deus, pertence ao diabo. Lá por culpa de Adão e Eva, lembra? Então, por isso que o mundo é essa desgraça. Você espera que o mundo melhore? Não, meu querido, o mundo não vai melhorar. A sua vida vai melhorar se você, enquanto viver neste mundo, se entregar a Jesus. Aí sim. Aí é como eu digo sempre, nós vivemos em um mundo, mas não pertencemos a este mundo. Então, para finalizar, lá no 37, então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. Inclusive lá no livro de João, no Evangelho de João, lá fala, né, que Jesus disse assim, ó, está consumado. Consumado. No xadrez é o famoso checkmate, fim de jogo, acabou, está consumado, cumpri o meu dever. 38, diz lá que o véu, né, a cortina, o véu que separava o santo dos santos se rasgou de cima até embaixo. Quando o oficial, olha que interessante, quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou. Olha só, aquele soldado que bateu, que também humilhou, que também zombou, aquele oficial, como hoje em dia os discípulos de Barrabás. Então aquele homem, está aqui escrito, ó, ele viu como ele havia morrido, ele exclamou, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Pois é, mas aí já foi tarde para muita gente. Então, meus queridos, hoje é um dia de luto. Sexta-feira Santa é um dia de luto, onde representa o fim. O fim do quê? Dos teus sofrimentos, das tuas angústias, dos teus problemas. Se você crê no que eu estou profetizando aqui agora, até porque não é nenhuma profecia minha, não, é um resultado, são fatos verídicos que ele fez para que hoje você aprenda a tomar posse. O problema é que as pessoas não tomam posse. As pessoas gostam de acender vela, gostam de dizer Pai do Senhor, gostam de cantar, mas não toma posse da genuinidade da palavra de Deus. Por isso que nada acontece, por isso que está cheio de cristão hoje com depressão, tem pastor com depressão, tem pastor suicidando. Olha que maluquice, olha que incoerência. Não, pastor Luiz, você não sabe dos problemas das pessoas. Meu amigo, eu estou mostrando aqui para você o problema dele. Ele disse, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse, tudo que eu fiz, vocês poderão fazer ainda mais. Então, ó, menos. Vamos assumir. Amém? Vamos assumir. Assuma, ou você se tornará, a partir de agora, passará para o lado de Cristo, ou você vai continuar tendo um título, seja qual você quiser ou qual você tenha, mas você vai ser no fundo, um discípulo de Barrabás. E as consequências virão sobre você e a sua casa.